reagindo ao novo lançamento do Urkomi, ao seu álbum novo, Decrescendo. Um pouquinho de contexto, Urkomi, desde o último lançamento de Taxi Driver em 2021 e depois Taxi Driver Plus e Taxi Driver Unplugged, ele deu uma estagnada um pouquinho. Ele já vinha preparando a gente, enquanto fãs, para esse lançamento desse disco específico. E ontem, né, véspera do lançamento, véspera da estreia, ele publicou alguns relatos, né, sobre a motivação dessa escrita. A gente pôde ter um gostinho sobre o que esperar ali no Festival de Sanremo, em fevereiro, com Il ritmo delle cose. E nessas publicações, nesses relatos que ele fez ontem, ele diz que, diferente dos outros trabalhos, e também, né, especialmente diferente de Taxi Driver, ele quis olhar um pouco pra si. Eu acho que é um álbum feito dele pra ele mesmo. Eu sei que Taxi Driver tem um pouquinho dessa característica de contar um pouco de olhar um pouco pra si mesmo e poder contar um pouco da sua própria história, mas ele faz isso de uma forma a questionar ele enquanto artista. Esse álbum, eu acredito que ele vai trazer um pouco mais sobre a infância, até porque a capa do disco é uma família, provavelmente, mas ele criança, no centro da música. E também pegando um pouquinho sobre o título, eu acho que ele traz um pouco dessa conotação de dar um passo pra trás, sabe? De olhar um pouco pro passado. Antes do lançamento, ele já tinha, né, disponibilizado pra gente alguns singles. Apneia Downpour, meio que faz uma releitura de uma música dele, Apneia, um pouco mais melodramática, um pouco mais intimista. E L'ultima infidelità, além de, claro, Il ritmo delle cose, que foi o grande estouro dele dentro do Festival de Sanremo. Essa a gente já conhecia. Essa música ele fala um pouco, né, muito sobre ele mesmo, né? Ele cresceu sem pai, então realmente ele foi criado só pela mãe. E depois, quando ele decide se tornar, né, artista, ele vai morar com outros amigos, então outros nomes que hoje a gente vê por aí no mercado, como o próprio Brecht, o Easy. Não é uma crítica, eu não vejo como uma crítica, mas é uma reflexão, talvez, de que ele não se sente nada, sabe? De que ele é só uma pessoa. Ele não se vê como um filho, como um pai, como um irmão, como um artista, como um rapper, como um nada. Ele também traz alguns trechos de outras músicas que ele já lançou. É engraçado que ele fica nessa dúvida, né, do que vai acontecer depois. O que vai ser de mim depois, o que vai ser de tudo depois. Esse lance com o pai dele é muito forte. Uma coisa só que eu queria entender muito é por que todas as músicas, inclusive o título, termina com um ponto final. É uma curiosidade que eu tenho desde quando ele começou com esse projeto. Agora, Dirty No, que é uma música que a gente não conhecia, produzido por Luca Faraoni e por DJ Pablo. Bem ambíguo, né? A primeira música com o feat, esse é com o Asa, Non c'è l'amore. Non c'è amore. Também composta e produzida por Luca Faraoni. E o Pablo também. Essa realmente é mais romântica, mas ainda assim com a dificuldade de se entregar a isso, eu acho. Legal que eles colocam em xeque a questão do amor. Tanto o amor é mercadológico, se é um amor verdadeiro ou se é tudo por questão de business, como o Laza traz. O que eu acho legal dos visuais é o quanto ele traz, tipo, uma estética de cidade normal, tranquila, e as pessoas vivendo, e algo sendo destruído. Nessa música, por exemplo, tem um prédio caindo. Talvez o quanto a gente não percebe, decrescendo novamente, né? O quanto a gente não percebe o caos que tá ao nosso redor, enquanto a gente tá só vivendo. Agora uma música voltando com ele sozinho. Temos outro prédio sendo explodido. Também composta por Luca Faraoni e Pablo.
Engraçado que essa música, ela entra como uma antítese à música anterior, né? Então eles estavam falando que o amor pode ser muito voltado para vieses mercadológicos do que o sentimento em si. Aqui ele fala que sem essa pessoa X, ele não vive. Independente de ser um amor romântico ou um amor, sei lá, fraternal, materno, ou pela música, ou qualquer outro amor, mostra essa dependência. Nossa, isso é muito coisa de Chablo, né? Olha isso! É 100% Chablo. A assinatura dele, cara. Agora um feat com Hérnia. Luca Faraone, muito novo aqui. Eu amo esse equilíbrio da voz do Come com do Hérnia. Sinto aqui que ele se apropriou de quem ele é, sabe? Que eles demonstram são quem eles são. Acho que um mundo sem filtros é ele por pura essência. Agora chegamos em Apneia de um Pó, que é um lançamento que a gente já tinha conhecido há algum tempo atrás. E essa tem clipe. Como eu disse, essa é uma releitura de Apneia, um single que fez muito sucesso e até acho que foi um dos primeiros singles assim, que estouraram do Urcomi. Ele traz essa releitura muito focado em Milão, né? Que é a cidade onde ele cresceu, o sotaque, apesar de ser uma cidade referência para ele, tem lá as suas divergências, os seus problemas. Ventani com Tedua, foi um dos rappers com que ele morou junto durante o início da carreira. Giz! Produzida por Giz. Aqui nesse visual a gente tem uma bicicleta voando, tipo ET. Essa definitivamente é uma música importante. Como eu disse, ele e o Tedua moraram juntos no começo da carreira e Ventani traz isso, relembra isso, esse começo. Eles trazem essa expectativa, né? Essa ideia de querer voltar ao passado, voltar às coisas antigas, voltar aos 20 anos para poder ver aqueles garotos que tinham sonhos de ter uma vida diferente, de ter um futuro melhor, de ter grana mesmo, viver da música e pela música, decrescendo novamente, né? Essa coisa do retorno, de voltar atrás, mas não para mudar as coisas, tomar novas decisões, mas para observar os sonhos mesmo, sabe? Observar aquela vontade de viver e aquela vontade de realizar os sonhos, principalmente por conta dos resultados que esses sonhos trouxeram hoje. Ver como que era aquela expectativa e ter a certeza de que eles conseguiram, de que eles foram bem-sucedidos em todas essas metas, né? Esses objetivos que eles tinham aos 20 anos. Eu te conheço desde quando você não era famoso? Sim. Deu certo. Luca Faraone. Chablo. Voltou às origens do pop, querido? Outra música com Hérnia, com Luca Faraone. E o Chablo, né? Produzida pelos dois também. Agita lo shaker, sputa, paura di fallire, ambizione è la stessa cosa. Esse é um feat com Night. Ai, gente, que neném fofo. É o Mirko. Meu Deus,
Deus, que lindo! Nem faz mais sentido falar que é produzida e composta por Chavo e o Luca Faraoni, né? Como ele sempre traz essa coisa do decrescendo, né? Tudo que nasce morre. Ele fala um pouco sobre perder o brilho para algumas coisas, até da própria vida. Mas a gente tem sempre aquele tempinho de talvez se recompor, sabe? De parar, respirar e olhar de volta pro que a gente faz, pro que a gente deixa de fazer e aquilo que define quem somos, né? Ele trouxe um pouquinho da característica do trabalho do Night aqui, é uma coisa mais soft, assim. Engraçado que no visual tá as duas crianças, né? Sono figlie di mia madre del sistema. Alla fine non c'è niente che sistema. Qualcuno che insisteva. Tá vendo? Isso. O mundo te ilude de você ser especial, mas na verdade você é só você. Solo anche se pieno lo stadio, solo a gennaio. Quello è il dorato, donne, macchine, è tutto una roulette. Ma oramai chi te sempre. De novo o lance da duologia, né? Ele pode cantar pra ele, sozinho, mas também pra um estádio lotado. Sempre tocando na tecla de Milão, né? Bruto Ricordi com Brecht, que é outro desse rapper que morou com ele. Acho que o Brecht foi o que mais conviveu junto com o Mirko nessa época. Produzida por Shuni. Chique. Muito do ritmo de Brecht aqui, hein? Essa é a identidade do Brecht. Traz o nome de batismo do Brecht. Um se apoiando no outro, assim como eles fizeram desde sempre. Promessa. Chavo novamente, não é mesmo? Luca Faraoni novamente. Essa música ela pega um pouco de todas as que já tiveram anteriormente, dessa coisa do sonhar. E aqui, diferente do que a gente tinha visto agora há pouco com Ventani, muito dessa posição de observador, observar e ver que conseguiu. Aqui ele fala, se ele pudesse, ele faria tudo de novo. Porque é isso, foi consolidado, todos aqueles sonhos dele foram consolidados. E todos os caminhos que ele traçou o levaram para onde ele está hoje. Então, aí, olha, Orfani com Easy, outro cara com que ele morou junto. Pô, de novo isso, sabe? Lá da onde eles começaram vivendo juntos, unidos pela música. Falam, né, que são irmãos órfãos, mas que foram unidos pela música. Esse sonho com essa vontade e essa conquista transformaram aquele sonho em realidade. Com dificuldades, claro, mas conseguiram. É bem saudosista, não é mesmo? E aqui a gente tem o contrário no visual. Ao invés de ser destruído, a imagem tá sendo reconstruída. Tipo, Luca Faraoni e Chavo. Não preto. Aqui outra música romântica, Solo gli amanti sopravvivano. E o visual, a gente tem duas mãos de idosos. Será que no fim de tudo é só isso que vale, sabe? Ele falou tanto do amor, dessa mercantilização do amor, mas só os amantes, né, os verdadeiros amantes românticos vão sobreviver no final, tendo em vista essas mãos idosas. Ele também questiona isso de que culpa o universo tem pelas decisões que a gente faz, sabe? É muito fácil a gente colocar a culpa no karma, que a gente assumir os nossos erros. Penúltima música, Il ritmo delle cose, que a gente já conhecia. Essa música é genial e merece uma análise sozinha, assim, porque ela tem muitas camadas. É a música do Sanremo. Il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezzi alle parole, al ritmo delle cose. Porra, ela completa, além de toda essa coisa que ela tem sozinha, ela completa tudo aquilo que já foi narrado anteriormente. É uma síntese do disco. Meu Deus, que gênio! Agora tudo faz sentido. Mais ainda, no caso, do caos. Que corre, que lento.
quanto amore. Uau, outra visão agora que eu tenho dessa música. E agora a última música, Sciablo, Luca Faraoni. Era una femmina ferri, non ho bisogno di trofei ma di un bell'album, nessuna villa con viste, equipara il mio calvairattico. Mi è sempre detto un vero uomo non tradisce, non straparla. Essa é uma homenagem real à pessoa que acreditou no sonho dele, sabe? Ele diz que ela o criou para ser um homem, não qualquer. Tá aí o resultado. Uma vida diferente do que eles tiveram, pensando que, bom, assim como a maioria dos rappers, né, nascem nas periferias, ele é um cara de periferia, ela, pelo que ele diz aqui na letra, né, uma mulher que veio de uma família com muitos irmãos e tal, ela criou ele sozinho, então ele tinha tudo pra dar errado. E ainda assim ela o criou para ser uma pessoa sonhadora, que sonhou em ser músico, apesar de ser complicado, né? Quando a gente cresce em uma família pobre, a gente ouve muito que a gente precisa ir atrás de trabalho de verdade para poder sustentar a família, né? E ela sustentou a ideia de ele ser músico, se tornar músico, ter uma rotina diferente, né? Agora com ele enquanto artista super reconhecido. Não era uma coisa que ela imaginava, mas ela estava com ele, continua com ele, então ele fala que ela merecia uma homenagem, e essa homenagem está sendo em forma de música, e eu gostei do título, né, Coisas Pequenas. Eu acho que sintetiza um pouco dessa ideia, né, são pequenas coisas, pequenos sentimentos que são demonstrados, pequenas atitudes que são demonstradas que tornam esse resultado dessa forma com que a gente tá vendo. Então, por isso também o decrescendo, voltando atrás, olhando para todas essas escolhas, essas pequenas coisas que trouxeram o que é ele hoje. Gostei muito. Eu gosto muito da primeira música que ele solta um grito, né? Quando você tá sufocado, tá cheio de coisas e não consegue colocar em ordem, você dá um grito. Acho que começa desse sentido. E aí, com tudo que ele vai trazendo, trazendo coisas do passado, como o amor é visto, como o amor é ensinado, a gente tá decrescendo, né? A gente tá voltando atrás, dando um passo atrás. Depois ele começa a se reconstruir, se reconstituir e se afirmar. Eu amei o disco. Eu achava que ele ia trazer muito, sei lá, da questão de como ele cresceu e de toda a infância, mas na verdade ele traz do seu início enquanto artista, lá com os 17, 20 anos, que foi quando ele saiu de casa para morar com esses amigos, que hoje também são rappers, trazendo um pouco desses sonhos, né, que foram sonhos individuais, mas que ao mesmo tempo foram sonhados em conjunto, em coletivo. E hoje eles estão vivendo isso também em coletivo. O Oricome, pra mim, é multifacetado. Depois de Taxi Driver, a gente consegue perceber o quanto ele estuda muito para trazer várias camadas. Taxi Driver ainda, né, é o meu disco favorito dele, não fiz essa mudança ainda, mas Decrescendo tá genial. Mirko, você é genial. E não só com a assinatura dele, né? A gente vê muitas músicas do Luca, produzidas por Luca Faraoni, o Sciablo, né? O DJ Sciablo. Tem muito dessas assinaturas também, a gente vê isso de uma forma presente, mas essas músicas que tem feats com esses colegas com que ele cresceu com, também tem muito da assinatura deles. Tem todas essas nuances, todos esses reflexos que eu acho que faz muito sentido, né? Pensando que eles conviveram juntos e desconstruíram e se construíram juntos, com toda essa vontade de ser, e hoje são. Meu Deus, que álbum incrível. É isso. Fui.